Olá, eu sou a Mariana Schlickman e este é um vídeo do Mundo Multipolar. Hoje nós vamos falar do México, que completa 5 anos de presidência de Andrés Manuel López Obrador. Um governo caracterizado como centro-esquerda, que combina o firme compromisso com a defesa dos mais pobres associado ao respeito aos valores democráticos, sem perder de vista o foco na integração latino-americana. De acordo com o jornalista Kurt Heckbart, da Jacobin Brasil, o crescimento econômico do país foi de 3,5% no quarto trimestre de 2022, ultrapassando as previsões. O investimento estrangeiro direto está em alta, 12% a mais do que 2021, enquanto o pagamento da dívida externa está em baixa. O peso se manteve entre as moedas mais valorizadas em relação ao dólar em 2022 e o desemprego está diminuindo apesar do aumento das taxas de juros. Na frente política, o presidente continua popular. 90% dos que votaram no referendo revocatório convocado pelo próprio presidente aprovaram a continuidade do mandato. O seu partido, o Movimento de Regeneração Nacional, Morena, está em uma posição forte para as primeiras eleições presidenciais que vão ocorrer ano que vem, 2024. Tudo isso devido a vitórias importantes em 2022, como o aumento de 20% no salário mínimo, que acabou dando continuidade a uma série de saltos anuais que deverão dobrar o salário em termos reais até o final do mandato de 6 anos, e também o dobro dos dias de férias pagas obrigatórias, que passou de 6 para 12, e chega até um máximo de 32 dias, dependendo dos anos consecutivos no emprego da pessoa. Em abril do ano passado, o México nacionalizou suas reservas de lítio, que estão entre as maiores do mundo. Isso fez parte de um segundo passo da sua política energética, que aumentou o controle público sobre a rede nacional com a Lei da Indústria Energética. Na política externa, à frente da presidência da CELAC, advertiu que se recusaria a participar da Cúpula das Américas em Los Angeles, Califórnia, a menos que todos os países latino-americanos estivessem representados. Leia-se Cuba e Venezuela boicotadas. Ele tomou uma posição independente sobre o conflito na Ucrânia, criticando a ineficácia das Nações Unidas e o sofrimento produzido tanto pelas sanções quanto pelo carregamento de armas. Disse inclusive que, abre aspas, não se pode evitar a suspeita de que a guerra está sendo alimentada pelos interesses da indústria de armas, fecha aspas. Só que, ao mesmo tempo, ele votou a favor da resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas condenando a Rússia por conta da operação militar especial na Ucrânia e também se dispôs a receber os terroristas expatriados por Daniel Ortega da Nicarágua. Em dezembro, López Obrador se manteve firme contra o golpe do Congresso contra Pedro Castillo no Peru, recusando-se a reconhecer a liderança de Dina Boluarte. Em 20 de dezembro, o regime Boluarte expulsou o embaixador mexicano Pablo Monroy, e no dia seguinte a esposa e os filhos de Castillo chegaram ao México, o último de uma longa tradição de refugiados políticos a receber asilo no México. Segundo Hackbart, apesar das reformas positivas, a estrutura de poder essencial no México permanece muito semelhante ao que era em 2018, antes de ele assumir. O orçamento público de administrações anteriores para manter o conluio estatal se mantém. A oligarquia da imprensa corporativa permanece controlando rádio, televisão e mídia impressa, batendo constantemente contra qualquer político ou figura pública que desvie 1 centímetro da ortodoxia. Um pequeno grupo de bancos multinacionais mexicanos controla os depósitos, empréstimos e fundos de pensão do país, apesar dos avanços tecnológicos elaborados pelo Banco Estatal. A Igreja Católica, embora muito menos influente do que anos passados, continua a ser um grande poder nos bastidores. As empresas prosseguem controlando os principais recursos naturais sob a forma de concessões de mineração e direitos sobre a água. A grande maioria dos malfeitores de administrações anteriores permanece impune. E as Forças Armadas, por sua vez, nunca foram tão fortes. Com aumentos orçamentários consecutivos, os militares em breve acrescentarão ao seu âmbito de gestão uma nova companhia aérea comercial e a administração do novo Parque Nacional do Sítio Arqueológico Uxmal.
É claro que 4 anos não é suficiente para desfazer 40 ou 400. É inegável que esses poucos anos de luta e triunfo político propiciaram uma invejável politização entre o público, o que já é uma proeza em si, né? Mas deve-se manter os pés no chão. E vale a pena perguntar: se o seu partido ganhar as próximas eleições 2024, que herança ele deixará para o seu sucessor? O presidente é um político astuto e um comunicador dotado, mas o seu sucessor pode muito bem não ser, né? E sabemos, por experiência própria, infelizmente, que os retrocessos não precisam de muito para acontecer. Este foi um vídeo do Mundo Multipolar. Pedimos que vocês curtam, comentem, compartilhem e se engajem em nossas redes. Se for possível, contribuam financeiramente com qualquer valor mesmo, para ajudar nosso trabalho a crescer, doando através do Pix, apoia@mundomultipolar.org. E até semana que vem. Tchau!